Vamos à nossa quinta aula do quarto módulo, que eu denominei Entrando na Arca de Noé. E vamos ver o leão, inspirado em William Blake, que é um poeta genial e artista plástico inglês que viveu no século XVIII. Eu acredito que Vinícius de Moraes leu poemas desse autor, tinha admiração por ele e daí resolveu homenageá-lo. Leão, 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 rugindo como o trovão, deu um pulo e era uma vez um cabritinho montês. Leão, 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 és o rei da criação. Tua goela é uma fornalha, teu salto uma labareda, tua garra uma navalha, cortando a presa na queda. Leão longe, leão perto, nas areias do deserto, leão alto, sobranceiro, junto do despenhadeiro. Leão na caça diurna, saindo a correr da furna. Leão, 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 foi Deus quem te fez ou não? O salto do tigre é rápido como raio, mas não há tigre no mundo que escape do salto que o leão dá. Não conheço quem defronte o feroz rinoceronte, pois bem, se ele vê o leão, foge como um furacão. Leão se esgueirando à espera da passagem de outra fera. Vem o tigre como um dardo, cai-lhe em cima o leopardo. E enquanto brigam, tranquilo, o leão fica olhando aquilo. Quando se cansam, o leão mata um com cada mão. Leão, 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 és o rei da criação. Pois bem, nós temos aí um poema descritivo dos atributos da natureza do leão no seu habitat natural. Também um poema narrativo cujas ações mostram a relação do leão com outros animais. Mas isso tudo é feito sem descartar o componente lúdico que torna prazerosa a leitura. E além disso, a sonoridade e o ritmo imprimem sentidos ao texto poético. E só para falar disso, dos recursos utilizados pelo poeta, nós vamos então tecer comentários sobre os níveis da expressão do poema O Leão. Pois bem, os recursos de linguagem, eles são escolhidos pelo poeta de forma a ressaltar as ideias que ele quer exprimir, as emoções e sentimentos. Assim sendo, a estrutura formal do poema O Leão tem 7 estrofes, dísticos, quartetos e oitavas. Os nomes já dizem o número de versos. Dísticos 2, quarteto 4 e oitavas 8. Os versos são de 7 sílabas poéticas, que a gente chama de redondilha maior. O poema começa com a repetição leão, 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 e isso imprime uma estrutura rítmica e sonora ao texto. As rimas são perfeitas, irregulares, são emparelhadas. Só para lembrar, rimas emparelhadas são A, B, B, como nós vemos aqui, leão, trovão, vez, montês. Temos ainda rimas alternadas, como fornalha, navalha, e por aí vai. E externas, que são aquelas que acontecem no final de cada verso. Pois bem, ainda no nível da expressão, nós podemos verificar que as escolhas lexicais atingem o imaginário do leitor que adere à mensagem veiculada pelo texto poético. Por isso, nós vamos destacar os verbos rugir, pular, cortar, matar, ainda os substantivos trovão, na comparação com leão, que é rei, ainda a comparação garra com navalha, e os adjetivos alto, sobranceiro. Percebam que essas escolhas lexicais não são à toa. Elas são escolhas conscientes que o poeta lança a mão exatamente para atingir o imaginário do leitor no momento em que está lendo o poema. É interessante ainda chamar atenção para esse verso.
és o rei da criação. Ele dialoga com outro verso do poema que abre esse livro, A Arca de Noé. Lembram que o leão diz assim: os bosques são todos meus. Então vejam aí o diálogo, né, de poder do leão nos dois poemas. Pois bem, essa frase, és o rei da criação, no poema, o leão declara a sua condição de predador e mostra a sua posição no topo da cadeia alimentar. Portanto, as metáforas que aparecem, né, são os recursos de comparação que aparecem no poema, eles estabelecem exatamente essa comparação para reforçar a figura majestosa do leão, bem como o panorama do mundo selvagem. E o nível do conteúdo? Ou seja, o que o leão aborda? Que temática o leão aborda? Qual a realidade simbólica criada pelo eu poético aqui nesse poema? A magnitude da grandeza, da força, da audácia. E sabe que a criança pode se identificar com isso? Porque criança também quer ser assim. Quando ela lida com outras crianças, ela quer demonstrar força, liderança, grandeza. Faz parte da condição humana. E isso começa a se expressar ainda nesse mundo vivido pela criança, né? Quando é bem tenra a sua idade. Isso acaba legitimando mesmo a condição de supremacia dos fortes na relação com os menores, que reflete o mundo das pessoas, das relações interpessoais. E apesar de dirigir-se ao público infantil, o poema aborda a violência da caça e, consequentemente, a morte. Mas o autor não abre mão do lirismo. E ainda para continuar nessa discussão da abordagem do poema, nós podemos dizer que o poema veicula a simbologia da autoconfiança. A autoconfiança fala alto aqui nessa leitura. Tem algumas questões ainda que somente um leitor com mais maturidade pode também fazer relação, que é a figura do leão está relacionada com o cristianismo. E ela é contemplada aqui numa pergunta: foi Deus quem te fez ou não? Né? Aqui a ideia de que Deus criou tudo que há na terra. E tem uma questão ainda bastante curiosa, que é importante pais e professores saberem, é que o leão é uma figura que está presente enquanto simbologia, e isso representa simbologias, está presente na arquitetura, na pintura, na decoração, na arte cristã, no evangelho, lembram do leão de Judá? Na literatura, através das lendas, em brasões e bandeiras. Assim sendo, a criança entende a figurativização criada no texto, isto é, ela lê e produz o sentido numa amplitude tal, porque trata-se de poesia, trata-se de uma leitura estética. Então, só para destacar aqui a questão do leão, na ilustração feita pela Laura Beatriz, nós vamos ter o leão num quadro, e isso reforça mais ainda a simbologia de realeza. Afinal de contas, reis, heróis e deuses que são mostrados em quadros, nos museus e em obras artísticas, né? Daí a ilustração reforçar o que o poema diz. E só para concluir, é muito importante lembrar que, e o poema mostra isso, que literatura é sempre mais que literatura. Aqui não se trata apenas de descrever e narrar como age o leão no mundo selvagem. O poema fala de outras questões muito importantes que se relacionam com o homem e com o mundo, com a vida.